Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Seja abençoado neste momento, enquanto você participa desta live, que o Espírito Santo venha envolvê-lo de forma tal que você venha compreender a vontade dele para a sua vida. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Disse eu sei, ô bispo. Sim, talvez o que você não saiba, talvez, você não sabe que o Espírito de Deus quer usar o seu corpo, o seu ser, a sua mente, o seu coração, as suas mãos, enfim, ele quer ocupar todo o seu ser para que, através de você, ele venha abençoar outras tantas pessoas. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não vai usar uma enxada, uma pá, um martelo. Não. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar seres humanos. Lembra que Balaão era um profeta, mas Balaão foi se juntar com os inimigos de Israel para profetizar contra Israel. Então, a jumenta de Balaão, quando viu o anjo à sua frente, parou. Mas Balaão não viu a jumenta, não viu o anjo, só a jumenta viu. E a jumenta resistiu continuar no caminho. Ah, meu Pai, como é grande. Deus usou até uma jumenta. Imagine seres humanos que foram criados à sua imagem e semelhança, como ele quer usar-nos. Porém, há uma situação que você não pode se esquecer. Para que ele venha usar o nosso ser, ele avalia, ele pesa, Deus pesa, o Espírito Santo pesa, avalia, examina o nosso coração. Quais são as intenções do nosso coração? E é isso que muito pouca gente sabe. Muita gente pensa que Deus vê o exterior, vê as ofertas, vê os dízimos, vê o trabalho, vê as obras. Mas não, Deus vê o coração. Deus examina o nosso coração, o seu coração. E isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Essa é uma das causas, aliás, eu penso que é a principal causa do porquê que muitas pessoas ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Porque no coração delas se passa aquela cobiça, aquele desejo de ter o Espírito Santo para esnobar, para falar em línguas, para dizer para outras pessoas, olha, eu também tenho o Espírito Santo. Não é para isso. O Espírito Santo, quando vem, é para nos usar, para usar a nossa boca, a nossa inteligência, nossos olhos, nosso coração, usar os nossos sentimentos de pesar para com os que sofrem. Deus vê o coração
de cada um de nós. E de acordo com o que ele vê, então ele julga, ele toma decisão. Jesus, falando para os judeus, para o povo em geral, inclusive os discípulos, ele disse: ouvistes que foi dito aos antigos. Jesus usando a lei mosaica. Ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Olha só como é forte. Quem vivia sob a lei, obrigatoriamente, tinha que guardar esse princípio de não cometer adultério. Mas quando Jesus veio, ele explicou melhor. Ele disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, quer dizer, prestar atenção numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você vê, amiga e amigo, que Deus avalia o que está dentro da nossa alma, nas profundezas da nossa alma, do nosso coração. Então, quando alguém se dispõe a fazer a obra de Deus, por que é que essa criatura quer fazer a obra de Deus? Por quê? Essa é a pergunta. Se ela pensa em ter uma vida melhor, ter um trabalho mais, digamos assim, mais bonito, um trabalho justo, um trabalho com Deus, ou se ela quer fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, por paixão pelas almas perdidas, é outra coisa. É outra coisa. Então, muitos dizem: não, eu quero ter o Espírito Santo para servir a Deus. Mas será que isso é verdade mesmo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Porque nem nós conhecemos nossos corações, quanto mais o mundo. Mas Deus conhece o nosso coração. Então, ele avalia a intenção por trás do nosso coração. O que realmente está em questão dentro de nós. Então você tem verificado, por exemplo, esse testemunho desse rapaz aí, o Jorge, que fazia a obra de Deus, era pastor, ele se dedicava à obra de Deus. Muito, muito, muito. Mas ele esfriou por causa de uma injustiça. Ele foi injustiçado e ele se entristeceu e se deixou levar pela injustiça. Porém, o Jorge tinha dentro de si, eu creio, amor pelas almas. Ele caiu, adulterou, quis até se matar, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque a intenção original, a intenção lá no princípio dele era levar para outras pessoas o que Deus lhe havia dado, a salvação. Então, quando ele foi provado, foi levado lá no fundo do inferno, quase que se matou, quase que entrou no inferno, melhor dizendo. Ele então se voltou para Deus. Deus lhe deu a chance. Por quê? Porque viu nele um coração sincero e desejoso de realmente fazer a vontade de Deus, não a vontade própria. Davi é o melhor exemplo disso. Davi, o que era Davi? Davi era um
um pastor de ovelhas, era digamos, excluído da sociedade, só servia para tomar conta de ovelhas. Mas Davi amava Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, porque Deus viu o coração de Davi, que ele era um homem segundo o seu coração e queria levar para outras pessoas, para o seu povo, a salvação, a libertação do jugo do inferno, mesmo depois que ele caiu, cometeu besteira, errou feio, até hoje Israel paga o preço daquele erro que Davi cometeu. Ele foi perdoado, porque achou misericórdia de Deus, por conta de ter um coração segundo o coração de Deus. Quer dizer, a intenção de Davi prevaleceu e ele achou arrependimento. E ele se voltou para Deus e Deus perdoou. A misericórdia de Deus é infinita, é incompreensível, só Deus mesmo pode fazer isso. A misericórdia dele é enorme, é imensa. Então, eu queria que você soubesse disso para que você examinasse a si mesmo. Porque, de repente, você quer receber o Espírito Santo não para agradar a Deus, não para servir a Deus, não para manter a sua salvação sobretudo em dia. Você quer ter o Espírito Santo para poder falar em línguas. Por isso que muitas pessoas falam: bispo, eu não falo em línguas. Está preocupado com línguas? Qual é mais importante? Falar em línguas ou ter o Espírito Santo? Mas a Bíblia diz que aqueles que receberam o Espírito Santo falavam em línguas. Sim, claro, eles falaram em línguas. E daí? Eu falo em línguas. E daí? Mas o que é mais importante? As línguas ou o Espírito Santo? Ou receber o Espírito Santo? É a mesma pergunta que Jesus fez lá. O que é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, o que é mais importante? O Espírito Santo ou as línguas estranhas? Por que está preocupado em falar em línguas estranhas? Por quê? Porque, bispo, aí passa a ter certeza. O que dá certeza que a gente recebeu o Espírito Santo é a convicção que o próprio Espírito Santo testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. Quer dizer, realmente somos nascidos de Deus. Então, às vezes a pessoa conserva dentro de si, às vezes a pessoa não errou, não falhou por fora, mas por dentro. Esse é que é o problema. Jesus fala aqui, olha, vocês sabem que está escrito na lei: não adulterarás, não cometerás adultério. Mas eu vos digo, qualquer que atentar, prestar atenção numa mulher para a cobiçar, para querê-la, desejando-a, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quer dizer, Deus vê o coração. Deus viu o coração de Davi, Deus viu o coração do Jorge, e por isso que ele está de volta. Mas muitos tantos outros, infelizmente, não tiveram o mesmo destino, porque o coração estava inflamado de más intenções.
Você entende, amiga e amigo? Você compreende isso? Eu posso falar, eu tenho falado isso com os pastores, em reuniões fechadas para os pastores, bispos, esposas. Eu tenho falado isso. Eu falo por experiência pessoal, porque nada melhor do que falar da sua própria vida. Eu lembro, e você já sabe, deve saber disso, quando nós nos entregamos para Jesus, entregamos nossa vida, quando Ele nos salvou, quando nós tivemos uma experiência com Ele, quando eu realmente o conheci, então, qual foi a minha reação? A minha reação foi essa: Senhor, diante dessa gloriosa revelação, eu não quero mais ficar aqui neste mundo. Leva-me, porque eu não quero correr o risco de perder isso que o Senhor acaba de me dar. Eu falei isso para Deus, eu nunca me esqueço disso. Essa foi a primeira oração que eu fiz a Ele. E aí, é claro que Ele não quis me levar. Mas, qual foi a outra oração? A outra oração: Senhor, eu quero levar para outras pessoas, já que eu não vou, que o Senhor não vai me levar de uma vez, então, enquanto eu estiver aqui, eu quero dar para as outras pessoas, passar para outras pessoas aquilo que o Senhor fez comigo. E é isso que eu tenho feito. Essa intenção tem permanecido, prevalecido na minha vida. Eu sou homem sujeito a falhas, e eu falho. Essa é a realidade. Todos falhamos. Quem é que não pode conjugar o verbo pecar? Minha mãe pecou, meu pai, eu peco, tu pecas, ele peca, todo mundo erra. Querendo ou sem querer, mas peca. Mas graças a Deus, graças a Deus, que Jesus deu um escape para a gente. É a oração do Pai Nosso. Quando Ele nos ensina a orar, pedir que Deus nos perdoe os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, todo dia nós zeramos a nossa conta com Deus. Ficamos livres. Mas também nós temos que perdoar. Não resta a menor dúvida. Não adianta eu pedir perdão e não perdoar. Isso não vai funcionar. Mas quando eu peço perdão da mesma forma como eu perdoo as pessoas que me feriram, então eu sou perdoado. Então, todos os dias, e eu já falei isso aqui, pela manhã e à noite, meu Deus, pela manhã e à noite, eu começo o dia com essa oração, termino o dia com essa oração, porque eu quero conservar a salvação da minha alma. Eu quero estar limpo para com Deus. Eu não sei quando que eu vou para Ele, mas eu quero estar em dia com Ele, todo santo dia. Portanto, nós todos erramos, todos nós pecamos. Às vezes não pecamos com os olhos, mas pecamos com a boca. Falamos demais, é ou não é? E falamos bobagem, especialmente eu. Eu sei disso. Eu sou uma criatura que todo dia tem que pedir perdão a Deus, porque às vezes eu falo, às vezes eu me aborreço, às vezes eu me iro, às vezes eu faço aquilo que não deveria fazer, mas Deus tem misericórdia de mim. Por quê? Porque Deus vê o que há e o que se passa dentro do meu coração. Ele sabe que eu quero o melhor para você, amiga e amigo. Ele sabe que eu quero que você
tenha, no mínimo, aquilo que ele me tem dado. Eu quero que você seja um instrumento nas mãos dele. Eu quero e luto, e eu tenho insistido com os meus colegas. Olha, você precisa saber que a oferta, o trabalho, tudo que você faz para Deus só tem valor se o seu coração estiver inclinado segundo a vontade dele. Ele vê a intenção. Se você está trabalhando realmente para ele ou você está trabalhando visando o seu lucro pessoal, a sua própria glória. Então, quando Jesus fala aqui, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Jesus falando, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, quer dizer, prestar atenção numa mulher, obviamente, ele está falando aqui de homens que atentam numa mulher para a cobiçar, desejá-la, e isso vale para o homem também. Qualquer mulher que atentar para um homem com má intenção, para cobiçá-lo, e isso acontece também, a mesma coisa. Já em seu coração, cometeu adultério com ela ou com ele. Já cometeu adultério com ela ou com ele. Que quer dizer, já pecou. Só a intenção, porque as pessoas pensam assim, eu estou aqui colocando as minhas ofertas, melhor oferta no altar. E Deus está vendo se aquela oferta é pura ou impura. Quando ele vê isso? Quando ele vê no coração. Por que ela está dando aquela oferta? Qual a razão? Não, ela quer promover o reino de Deus, ela quer que pessoas ganhem almas, os pastores, os servos de Deus venham ganhar almas. Então, ela tem que sustentar a obra de Deus. Então, eu quero contribuir para ganhar almas. Mas se ela pensa assim, eu quero ficar rica, eu vou dar essa oferta, porque Jesus disse, dá e ser-vos-á dado, então eu quero ficar rica, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, Ela vai ser rica, mas do lado de fora, porque do lado de dentro ela já empobreceu, ela já perdeu, porque a intenção dela não é agradável a Deus. Deus vê a intenção do nosso coração. É por isso que muitas pessoas entram na igreja, entregam suas vidas a Jesus, começam a ajudar na obra, começam a fazer a obra de Deus, começam a ajudar outras pessoas, etc, etc. E, de repente, qualquer arranhãozinho, qualquer resfriadozinho, ela já sai da obra. Fui injustiçada. Aconteceu isso. O que aconteceu? Na realidade, é que lá no fundo, no fundilho do coração dela, havia uma má intenção. E Deus não aceita nenhuma oferta quando o coração está magoado, quando o coração está inclinado para fazer a sua própria vontade. Então, eu falei e falo, repito, que apesar dos pesares, Deus nos escolheu porque lá atrás, o início da minha carreira, eu disse, Senhor, eu não quero viver mais. Eu já estou satisfeito. Eu tinha 19 anos de idade, garotão, a vida pela frente. Eu quero ir embora, não quero ficar mais aqui. Tamanha grandeza que Deus me havia dado e revelado, que é a salvação da minha alma, o perdão de todos os meus pecados. Ele me aceitou, ele me regenerou, ele fez de mim uma nova criatura. Então eu queria ir embora porque eu não queria correr o risco de perder isso, como tantos têm feito.
E Deus viu a intenção e vê. Não viu, vê. Ele continua vendo essa intenção. Já que eu não vou, já que o Senhor não quer me tirar daqui, da terra, então me ajude, me ensine a dar para as outras pessoas aquilo que o Senhor me tem dado. Só isso. É isso que eu quero. Esse é o meu objetivo, esse é o meu sonho. Dar para você, minha amiga e meu amigo, o que Ele me tem dado. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Você tenha o que Ele me deu. Se isso acontecer, eu sou um homem de sucesso, de fato e de verdade. Se não acontecer, eu sou um homem frustrado, fracassado. Essa é a minha fé. E eu passo isso para os pastores, para os obreiros, eu passo para todos que estão dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive pastores de outras igrejas, outras denominações, que fazem parte do Unigrejas. Nós falamos isso para que eles venham crescer, venham desenvolver, eles venham fazer melhor do que nós temos feito, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja santificado na vida deles, para que então o reino deles se espalhe por toda a terra, para que então finalmente a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Entendeu, amiga e amigo? Avalie a intenção do seu coração. Talvez você seja uma dessas pessoas, você seja falha, a sua intenção é outra que não tem sido a de Deus, mas você pode voltar. Eu não sabia, eu não sabia disso, bispo. Tá bom, então considere isso, peça perdão a Deus, arrepende-se disso e começa a partir de agora a se voltar para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Viver a partir de dentro de você aquilo que você quer fazer para Deus. Porque se o homem ou a mulher atentar para uma mulher ou para um homem para cobiçá-la, isso já é o adultério. Ainda que não tenha sido formalizado, efetivado, mas no coração dela, para Deus, já aconteceu. Você vê que só a intenção, somente a intenção já mostra o caminho, o vetor, a direção da vida daquela pessoa. E por isso muitos não recebem o Espírito Santo, porque suas intenções não são de acordo com a intenção de Deus. O coração não está inclinado para fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo, é claro, ele vem para usar aqueles que se deixam ser usados, que se permitem, que se entregam, que se rendem para fazer a vontade dele, segundo a vontade dele. Então, amiga e amigo, esse, eu digo, é o principal motivo. Eu penso, eu creio assim, porque eu falo isso pelo que eu vivenciei, passei. E por isso, Deus não escolhe os capacitados. Ele escolheu um incapacitado. Ele escolheu um rejeitado. Ele escolheu essa figura que tem estado com vocês esses anos todos. Mas ele escolheu, eu só tenho que agradecer. E se ele escolheu é porque foi da vontade dele. Então, vamos em frente, porque Deus é grande. E não faz coisa pequenininha, ele só faz coisa grande, monumental, porque ele é grandioso, glorioso. Então, é isso, essa é a nossa fé. Por isso que a gente tem que arrebentar. Quem tem o coração segundo o coração de Deus tem que arrebentar, porque o que arrebenta é o Espírito de Deus dentro dele.
faz acontecer coisas magníficas, majestosas, que confundem a cabeça daqueles que são intelectuais, sábios, formados, que têm uma educação esmerada, etc, etc, etc. Oh, graças a Deus. Amiga e amigo, Deus escolhe aqueles cujos corações são de acordo com o coração dele. E ele vê isso. Ele vê. Ele sonda os corações. E não há como a pessoa dizer, não, não é. Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as entranhas, as profundezas das nossas entranhas, de todo o nosso aparelho digestivo, de todo o nosso coração, de tudo. Ele não omite nada. Ele tem conhecimento de tudo. E ele escolhe aqueles que realmente, verdadeiramente, sinceramente, querem fazer o que agrada a ele. Deus abençoe a todos e até amanhã. Amanhã nós estaremos orando pelas mães. Amanhã é o Dia das Mães. Eu sei que essas festas que nós temos no calendário, em todo o mundo, de todos os povos, isso é só para inglês ver, isso é só para movimentar a economia. É só para isso. Porque, para mim, Dia das Mães é todo dia. Dia dos Pais é todo dia. Mas vamos orar pelas mães, pelos pais, amanhã, aqui no templo e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que no reino de Deus não existe morte? É muito glorioso isso. No reino de Deus não existe morte. Só vida, e vida eterna. Pensa comigo, raciocina comigo, vamos pensar, vamos remeter o nosso pensamento para os dias de Jesus. Quando Jesus veio a este mundo, Jesus veio de Deus, ele era o Deus encarnado. E ele veio para salvar aqueles que nele creem. Então, quando ele começou a pregar, com a idade de 30 anos, a mensagem dele era essa: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Que quer dizer, eu vim trazer para vocês que vivem no reino deste mundo, querendo se libertar do Império Romano e ser uma nação livre. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Nunca vai acontecer isso. Não existe lá nação livre. As nações, os reinos deste mundo não permitem, aliás, o Senhor deste mundo não permite que haja liberdade. Lembra que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Então, quando ele fala sobre o reino de Deus, ele está falando de um reino de vida eterna. E quem crê nele, em Jesus,
quem crê nele e for batizado será salvo. Quer dizer, quem crê em Jesus e mortificar a sua natureza pecaminosa, a sua natureza humana, através do batismo nas águas. Batismo nas águas é um símbolo, é um tipo de morte, de sepultamento. Batismo quer dizer sepultamento. A pessoa tem que sepultar o quê? A velha natureza, suas vontades, seus desejos, suas cobiças. Ela tem que sepultar os seus sonhos. É isso mesmo, os seus sonhos pessoais, para que então ela venha receber os sonhos de Deus, que é a eternidade, o reino de Deus. Então ninguém pode entrar no reino de Deus sem antes morrer para o reino deste mundo. Mas morrer não é a pessoa se matar, não. Morrer é o seguinte: enquanto a pessoa não entrar no reino de Deus, ela já está morta nos seus delitos e pecados. É isso mesmo. Quem vive no reino deste mundo, sujeito ao reino deste mundo, já está morto. É isso aí. Jesus veio para trazer o reino de Deus, o reino da vida eterna. Quem crê nele e for batizado, quer dizer, morrer para este reino do mundo, o reino da morte, quem crê em Jesus, então esse é ressuscitado para... É muito legal. É ressuscitado para poder entrar, viver no reino de Deus. Isso é muito grande. Olha só o que Jesus diz. Preste atenção. Pensa comigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem... A pessoa crê em Jesus, aí você diz, mas poxa, peraí, ô bispo, como é que a gente, se eu estou morta, se eu estou morto, como é que eu vou crer em Jesus? Jesus está falando aqui da morte nos delitos e pecados. Enquanto nós nascemos, falamos ontem sobre isso, no reino do mundo, todo mundo nasce no reino do mundo, e no reino do mundo é o reino da morte. Existe morte para quem vive no reino deste mundo, mas não existe morte quem sai do reino do mundo e entra no reino de Deus. Por isso o reino de Deus. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, buscai primeiro ter vida, porque você está morto. A pessoa que vive nos seus pecados, para Deus ela está morta, mortinha. Não está morta para o diabo, porque o diabo gosta e usa as pessoas e depois joga fora. Usa, depois joga fora. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava morto quando eu conheci o evangelho do reino de Deus. Quando eu conheci o evangelho do reino de Deus, então eu entendi que eu estava morto nos meus delitos e pecados. E então o Espírito Santo me mostrou o Salvador, o Senhor, o Rei, o Rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus. E que depois, quando ele subiu aos céus, ele não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo, que conduz o seu
povo, seus discípulos, a sua igreja, o reino de Deus. E quem está inserido no reino de Deus ressuscitou. Eu estava morto e ressuscitei quando eu entrei no reino de Deus, o reino da vida, o reino do Espírito Santo. O reino de Deus é o reino do Espírito Santo, é o governo do Espírito Santo. O diabo que comanda o reino deste mundo, ele não entra no reino de Deus. Ele não tem direito de entrar no reino de Deus. Ele é o diabo. Então, é por isso que João fala, aquele que é de Deus, ou seja, aquele que pertence ao reino de Deus, o diabo não pode tocar. E isso é extremamente importante para você entender a fé. A fé no Senhor Jesus faz-nos abrir os olhos e ver a nossa situação diante desse mundo. Diante desse mundo, as pessoas estão mortas. Para Deus, elas estão mortas. Por isso, Jesus veio ao mundo, para ressuscitá-las e poderem ter vida através da entrada no reino de Deus. Isso fica mais claro quando você lê, você já deve ter lido muitas vezes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É você começar, você se esforça para obedecer às leis, às regras, os estatutos, a disciplina do reino de Deus. Você está vivendo no reino da indisciplina, que é o reino do mundo, é o reino do diabo, é o reino de Satanás. Quando você toma conhecimento do reino de Deus, então você toma conhecimento das suas regras, da sua disciplina, da sua ordem. E então, se você não gosta de disciplina, de ordem, se você gosta mesmo de uma vida desordeira, então é claro que você não vai se dar bem no reino de Deus, porque o reino de Deus é reino de disciplina, é reino de ordem, é reino da verdade, é o reino da integridade, é o reino da sinceridade, é o reino de Deus, é o reino da vida. E para quem está no reino da vida, que é o reino de Deus, não existe morte. Não morre nunca. Por isso, Jesus complementa. Ele diz, e todo aquele, não faz distinção, qualquer que seja a pessoa, pobre, rico, não importa a classe, a cor, a opção sexual, não importa nada. Todo aquele, está incluído você, minha amiga e meu caro amigo, todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto nos seus delitos e pecados, viverá. E quem vive e crê em mim, quer dizer, você sai do reino da morte e entra para o reino da vida eterna, o reino de Deus. Jesus complementa, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, nunca irá morrer. Crês tu isto? Jesus pergunta. Você crê nisso? Presta atenção, que bacana, que legal. Seria bom que você tivesse esse texto aí junto consigo.
em João capítulo 11, versículo 25, 26. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Muito bem, Jesus se identifica como a ressurreição e a vida, é claro, vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, morto como? Nos seus delitos e pecados. Verdadeiramente, quando Adão e Eva pecaram, eles morreram para Deus, quer dizer, foram separados de Deus. Eles foram separados de Deus. Isso aqui é morrer. A Bíblia, quando fala em morte, está falando de separação. Quando o ente querido morre, a gente é separado daquele ente querido. Isso é morrer. Mas a alma não morre. A alma não morre. A alma é eterna. Então, nem Satanás morreu. Deus poderia matar Satanás, mas porque Deus criou o anjo Lúcifer, então ele não morre nunca. Mas Deus fez um lugar onde ele vai viver por toda a eternidade em tormento e dor, que é o lago de fogo e enxofre. Ali não morrerá, não há morte. A alma da pessoa fica viva, sofrendo, atormentada pelo resto da eternidade. Quem vive no reino deste mundo, sujeita, submissa ao reino deste mundo, vive no mundo do pecado, no mundo da desordem, o mundo da indisciplina, o mundo que contraria o mundo do reino de Deus. Então, quem vive neste mundo e ouve o evangelho do reino de Deus, existe um reino que é infinitamente melhor do que esse reino do mundo. E que quem crê em Jesus, que é o rei do reino de Deus, é o Senhor do reino de Deus, ainda que esteja morto nos seus pecados, viverá. Viverá. E mais, e todo aquele que vive, quer dizer, não é que creu só, não. Todo aquele que vive e crê em mim, quer dizer, vive uma crença em mim, vive a disciplina, a ordem do reino de Deus, da palavra de Deus, nunca irá morrer. Jesus fala bem claro, nunca, nunca é nunca. Nunca quer dizer jamais, em tempo algum, de forma nenhuma, irá morrer. Então, quando a pessoa sai, ou melhor, quando a pessoa reconhece que está em pecado, reconhece que está morta em seus delitos e pecados, para Deus está morta. Não para o diabo, mas para Deus está morta. Quem vive no reino do mundo está morta nos seus delitos e pecados. Para Deus. Quem vive no reino deste mundo está vivo para o Senhor deste mundo, que é o diabo. Não para Deus. Mas quando ouve o evangelho do reino de Deus, a pessoa aceita o Senhor Jesus como Senhor na sua vida. Por isso Jesus disse, eu sou a porta. A porta de quê? Do reino de Deus. A porta, Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Quem crê em mim, quem vive e crê em mim, passou da morte, quer dizer, do reino das trevas, do reino deste mundo,
para o reino de Deus. Essa não morre nunca. Nunca irá morrer. O corpo fica aqui. Mas a alma, ela é levada pelos anjos para o reino dos céus. Isso é extremamente importante você entender, porque diz respeito à sua alma, à sua vida eterna. Nós não estamos tratando do corpo físico, estamos tratando do corpo espiritual, da alma, porque a alma não morre. A alma não morre. A alma não tem cor, a alma não tem sexo, a alma não tem opção sexual. Alma é alma. Alma é alma. Ela vive eternamente. Se com Deus, ou no lago de fogo e enxofre, onde estarão Satanás, a besta, o falso profeta, a morte, o inferno, e também todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Rejeitaram a salvação que vem dos céus, que é Jesus, o Senhor do Rei, o Senhor do reino de Deus. Eu não sei se você está compreendendo, eu estou tentando passar para vocês o que Deus nos tem passado. Eu creio que o Espírito Santo há de iluminá-lo, fazê-lo entender, porque isso aí é a coisa mais importante na sua vida. Porque o reino do mundo é o reino da morte. Mas quem aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Rei, como seu Deus, como seu Salvador, quem o reconhece como seu Salvador, então, quer dizer, ainda que esteja morto, mas reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, aqui neste mundo, então esse é salvo, é ressuscitado. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, basta crer, não precisa merecer. Você não precisa ter méritos para ressuscitar no reino de Deus. Basta você crer. Quer dizer, é de graça. Todo mundo pode crer. Não importa o que você fez, o que você fez de mal ou o que deixou de fazer de bom. Não importa o quão terrível você tem sido. Não importa. O que importa é o seguinte, você crê no Senhor Jesus, você aceita, você se submete ao reino de Deus, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, ele salva você, ele aceita você, ele tira você do reino da morte, que é o reino deste mundo, e o leva ou a leva para o reino de Deus, que é o reino da vida eterna. No reino de Deus não existe morte. No reino de Deus não há morte. Eu falo isso, minha amiga, meu caro amigo, porque, graças a Deus, está chegando a hora, a minha partida deste mundo, podre, nojento, cruel. Eu odeio esse mundo. Eu odeio esse mundo. Esse mundo é o mundo da morte, é o reino da morte. E fede, cheira mal. Quem vive no reino de Deus e ainda está nesse mundo porque ainda não passou para o reino dos céus, não tomou posse ainda do reino dos céus. Isso é na minha fé.
Está no reino de Deus, mas neste mundo. Jesus vivia no reino de Deus, mas estava aqui neste mundo. Até que depois ele morreu, ressuscitou e foi para o reino dos céus. Então é assim que eu creio, é assim que é o meu entendimento. O reino de Deus é aqui na terra. Ele vem aqui na terra. E ele vem individualmente. Ele não vem para, assim, recebe todos que querem se submeter ao reino de Deus, o reino do Espírito Santo. Mas nós vivemos no reino de Deus porque estamos aqui, neste mundo, vivendo sujeito a essa carne, a esse corpo que é deteriorável, esse corpo que vai virar pó, vai voltar ao pó outra vez, mas a minha alma já vive no reino de Deus aqui na terra. O meu corpo está sujeito ao reino desse mundo, à vida desse mundo, onde só existe morte. Mas, quando chegar a minha hora, então eu deixo esse corpo e a minha alma, que é eterna, vai viver a eternidade com o meu Senhor no reino dos céus. Isso é o que eu creio. E é isso que eu tento passar para as pessoas. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho do reino de Deus a toda criatura. Quem crê no reino de Deus, quem crê em mim, ou crê no reino de Deus, será salvo. E for batizado, será salvo. E morrer para o reino do mundo, será salvo. Quem não crê já está condenado, já está morto. Para Deus já está morto. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ou seja, ainda que esteja no reino do mundo, viverá. Vai passar automaticamente, porque crê em mim e morreu para o mundo, então entra no meu reino, o reino de Deus, o reino do Espírito Santo. Esse reino não há morte. No reino de Deus não existe morte, só existe vida. Isso é muito legal. Isso é muito glorioso. Isso é uma revelação para aqueles que não entendem bem a diferença entre o reino de Deus e o reino deste mundo. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Que quer dizer, a pessoa morreu para Deus, está morta para Deus. A pessoa que ama o mundo está morta para Deus. Você quer saber se você pertence ao mundo ou ao reino de Deus? Basta você pesar, colocar na balança, fazer uma avaliação da sua própria vida. Por exemplo, quem é que conduz os seus pensamentos? Quem é que dirige a sua vida? Para onde está inclinada a sua vida? Para as coisas do mundo ou para as coisas do reino de Deus? Jesus disse para todos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem vive no reino de Deus, vive no reino da justiça de Deus. E no reino de Deus não há injustiça, só justiça. No reino do mundo é injustiça à la volonté, à vontade. Então, amiga e amigo, eu falo assim, e eu não estou rindo, não é gozando não, de ninguém não. Eu rio, sabe por quê? Pelo gozo
que a minha alma tem de saber e ter certeza, convicção de que ela vive eternamente. Ela não vai conhecer a morte, porque ela está sujeita à disciplina, aos mandamentos, à ordem do reino de Deus. Mas quando a pessoa ama o mundo, a pessoa curte o mundo, ela já está morta para Deus. Aí há aquelas pessoas, e isso não são poucas, que estão inseridas dentro das igrejas, das religiões, e creem que estão salvas só porque estão dentro das igrejas. Mas isso não é verdade. Você pode verificar que Judas Iscariotes, ele estava ali junto com Jesus. 3 anos e meio ficou com Jesus. Até que chegou o momento em que ele caiu a máscara dele e ele se revelou quem era. Quer dizer, o que salva não é a igreja, a religião. O que salva é você sair do reino deste mundo e entrar no reino de Deus. Quando a pessoa quer sair do reino deste mundo e entrar no reino de Deus, então ela é bem recebida, ela é perdoada, ela é salva, ela tem a garantia de que agora ela está no reino de Deus, porque o Espírito Santo é a garantia de cada filho de Deus que está no reino de Deus, está sujeito ao reino de Deus. Isso é muito grande. Eu vou continuar falando sobre esse assunto para tentar fazer as pessoas entenderem, especialmente os que estão mortos, para que eles, de alguma forma, venham se arrepender e deixar os seus pecados, deixar o mundo, o reino desse mundo, para entrar no reino de Deus. Ninguém pode viver no reino de Deus e no reino do mundo. Impossível isso. Ninguém pode estar com o pé lá e cá. Não tem isso. É impossível. Ou você está no reino do mundo, ou você está no reino de Deus. Um lugar você está ocupando. Você não está no meio. Não existe coluna do meio. Ou uma ou outra. Quem está no reino do mundo e crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que esteja morto ou morta, viverá, porque Deus não tem mortos no seu reino, só vivos. Aleluia. Falaremos mais a respeito desse assunto amanhã. Mas não se esqueça, entende agora por que Jesus enfatiza, buscai primeiro o reino de Deus? Não a roupa, não o casamento, não a profissão, não a saúde, nada. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus para salvar a sua alma. Quando a pessoa busca o reino de Deus e a sua justiça, então o Espírito Santo faz o milagre da ressurreição e faz a pessoa nascer de novo e entrar no reino de Deus. Por isso, os testemunhos, quando a pessoa diz assim, bispo, eu recebi o Espírito Santo, essa é a maior alegria, esse é o maior prazer que eu tenho na minha vida, é ver pessoas sendo novas criaturas, porque saíram do reino da morte e entraram no reino da vida eterna. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo
o Espírito do Deus vivo venha ao encontro da necessidade de cada um, venha não somente fazer aquilo que ele quer fazer, mas atender à necessidade de cada um de acordo, rigorosamente de acordo com a vontade dele. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas com respeito à vontade de Deus. Qual é a tua vontade para a minha vida? A pessoa pergunta. Meu Deus, como é que eu posso fazer a tua vontade? O que eu tenho que fazer para saber a tua vontade? Bem, eu entendo e eu creio que a vontade de Deus, ela está claramente explícita na sua santa palavra. Por exemplo, apenas a título de exemplo, é a vontade de Deus que nós ganhemos almas, que eu venha pregar o evangelho, que eu venha lutar pelas almas que estão perdidas? É a vontade de Deus. Eu tenho certeza disso. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. É a vontade de Deus que eu realize os meus sonhos? Aí já são outros 500. Aí já são outros 500. Porque nem sempre os nossos sonhos batem de acordo com os sonhos de Deus, com a vontade de Deus. E é aí que entra o conflito na vida de muitas pessoas e que influencia a sua fé, enfraquece a sua fé. Porque se a pessoa tem certeza, eu falo por mim, se eu tenho certeza que é a vontade de Deus, então ele vai me dar condições para realizá-las. Isso eu não tenho dúvida, eu não tenho a menor dúvida. Se não é a vontade dele que eu venha realizar os meus sonhos, então ele vai colocar obstáculos para que esses sonhos não sejam realizados. Então, quando a pessoa, obviamente, recebe o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus, é a garantia de Deus dentro de nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, é justamente para isso, para que ele venha nos guiar segundo a sua santíssima vontade. É o Espírito Santo, como diz aqui o apóstolo Paulo, é o Espírito de Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar, o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí é que está a coisa. Se eu sou persistente em realizar a minha vontade, que contraria a vontade de Deus, é óbvio que eu vou ficar dando com os burros na água, desculpa a expressão, é óbvio que eu vou ficar dando cabeçada e eu não vou conseguir realizá-los. Mas, se é a vontade dele, então eu vou ter fé, eu vou ter coragem para realizar aquilo que é a vontade dele. Porque, como diz o texto, né? Porque Deus é o que opera, realiza. É Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Querer e o efetuar. Desejar
e também realizar, segundo a sua boa vontade. Então foi a vontade de Deus enviar Jesus a este mundo e morrer por todos nós, por cada pessoa. É a vontade de Deus que todos o aceitem como Senhor e Salvador. É a vontade de Deus que nós façamos a sua vontade. Porque a vontade de Deus é perfeita para cada um de nós. Quando realizamos a vontade de Deus, a gente fica em paz. Nós ficamos em paz conosco mesmo. Eu tenho tido essa experiência. Quando eu faço a vontade de Deus, eu tenho segurança, eu tenho certeza, eu tenho coragem para ir em frente, custe o que custar, doa quem doer, não importa, eu tenho certeza, é uma ideia fixa que Ele quer que seja feito. Então, Ele vai me dar condições, Ele vai aplanar o caminho para que eu possa, então, realizar aquilo que é a vontade dEle. Agora, o problema é que o ser humano, nós, humanos, mesmo tendo o Espírito Santo, e eu já tive muitas experiências, e com o Espírito Santo, não que ele tivesse me conduzido de forma errônea, mas eu queria realizar a minha vontade. Era a minha vontade. Não era a dele. Eu pensava que era a dele, mas não era. Era a minha vontade. Eu encasquetei na minha cabeça aquilo e queria fazê-lo, efetuá-lo, custasse o que custasse. E aí eu dava com os burros na água. Aí eu sofria. Eu não tinha paz, não tinha sossego, porque eu estava batendo de frente com Deus. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem consciência. Isso é justo, isso é certo, isso é perfeito. A gente tem consciência de que, se estamos fazendo a vontade de Deus, a gente tem paz. Se estamos no caminho contrariando a vontade de Deus, nós não temos paz, nós não temos sossego, porque não é a vontade de Deus. Deus coloca obstáculos. E na Bíblia fala de Balaão. Balaão era um profeta, mas aquele profeta queria profetizar a favor dos inimigos de Israel. E Deus bloqueou, disse não, não, não e não. Deus fez até a mula falar. A mula que ele estava montado, que Balaão estava montado, falou, porque a mula viu o anjo da morte assim na frente e a mula não queria passar. Mas Balaão batia na mula, insistia para ela passar, mas ela não passou. Até que Deus deu à mula o direito de falar com o profeta. Então, amiga e amigo, não tente contrariar a vontade de Deus se você tem certeza que não é a vontade de Deus. Não faça isso, porque você vai perder tempo e não vai conseguir. Não adianta insistir. A Bíblia fala de perseverança. Nós devemos perseverar. Jesus fala que devemos perseverar. Mas quando ele fala de perseverança, ele está falando de algo que é certo, que é justo, que é a vontade de Deus. Mas quando a pessoa é teimosa, ela quer porque quer realizar a sua vontade, ela vai dar com os burros na água. Ela vai se machucar. Ela vai ser como uma mula. Ou melhor, vai ser como Balaão, que a mula ainda foi justa. Ela não quis passar. Balaão foi teimoso.
e Deus teve que dar à mula condições para falar com o profeta. Então, amiga e amigo, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu não sei. Uma coisa eu sei, que tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é a vontade de Deus. E se, por acaso, você trabalha ou você insiste em seguir os seus desejos, suas vontades, fazer prevalecer a sua vontade, você vai sofrer, vai gemer, vai chorar, urrar de dor e não vai conseguir realizar, porque não é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que a pessoa, quando não tem a direção de Deus, ela sofre. Sofre porque porque quer fazer a sua própria vontade. E servir a Deus, quando a gente fala em servo de Deus, quando a Bíblia trata de servos, Senhor e servos, trata-se do seguinte: quem é servo quer fazer a vontade do seu Senhor, que é Jesus. Eu quero fazer a vontade dele. Eu disse, eu digo, eu repito, eu falo para Deus: meu Deus, nunca me deixe falar aquilo que não é a tua vontade. Me faça esquecer as palavras que eu não devo pronunciar, que o Senhor não queira que se fale. Mas faça-me lembrar das palavras que eu tenho que falar. Não importa se vai me agradar ou se não vai me agradar. O que importa é eu agradar o meu Senhor. Eu nasci para servi-lo. Eu não nasci para servir-me. Então, você, minha amiga e meu caro amigo, que tem abraçado a fé no Senhor Jesus, use a sua inteligência, use a sua capacidade de raciocínio e pense: se você é de Deus, se você realmente é de Deus, você quer fazer a vontade dele. Mas se você não é de Deus, se você não tem nada com ele, você insiste, teima em fazer a sua vontade. E é claro que você vai sofrer as consequências, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu quero ajudá-los a pensar. Eu quero ajudá-los a desenvolver uma fé inteligente, uma fé que vá bater de acordo com a vontade de Deus. Porque aqui diz o texto: Deus é o que opera em vós tanto o querer. Aí a pessoa fala: mas eu quero isso. Mas pera lá, calma. Eu quero isso aqui. Eu quero me casar com fulana, eu quero me casar com cicrano. É isso que eu quero. Mas pera lá. Deus é o que opera em você tanto o querer, e você quer, não, isso é que eu quero, como o efetuar, o realizar. Está aí, eu quero e vou realizar, porque Deus é que está fazendo isso. Mas, aí vem a conclusão: isso segundo a sua boa vontade. Boa vontade. Uma vez eu peguei a Sagrada Escritura e eu já citei isso, já falei sobre isso. Eu era convertido, eu era batizado com o Espírito Santo, eu queria servir a Deus. Enfim, eu era uma pessoa de Deus. E aí, o que aconteceu? Eu peguei a Bíblia e tem aquela passagem lá em João, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Jesus disse: se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu falei, é comigo mesmo. Graças a Deus. Então, eu peguei aquele texto solto e coloquei, digamos assim, Deus na parede. Eu falei, eu quero isso aqui. Eu não sei o que o senhor quer, mas eu quero, está aqui escrito. O senhor prometeu. O senhor prometeu, está aqui escrito. E eu, sabe aquela criança, como aquela criança birrenta, né? Bate o pé, eu quero, eu quero, eu quero. Pois bem, eu era uma criança birrenta. Eu falei, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus, da sua infinita misericórdia e compaixão, ele tá bom, ele honrou a palavra dele, ele me deu. Só que, passado algum tempo, eu reparei que não era a vontade de Deus. Era só a minha vontade. Aí eu me arrependi. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Assim como o Senhor disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, tudo. Eu pedi, o Senhor me deu, mas agora eu peço que o Senhor tire de mim, porque isso não é a vontade do Senhor e eu estou vendo que eu vou dar como os burros na água. Aí ele tirou, graças a Deus. Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, né? Ele é Pai mesmo, né? Ele é verdadeiramente Pai, graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, Deus é Pai. E porque Ele é Pai, Ele quer o melhor para nós. Ele sabe o futuro. Ele sabe o futuro do que você quer. Ele tem plena convicção, consciência do que é o melhor para nós. Então, Ele colocou aqui, nesse texto, assim, eu que opero em vocês, tanto querer como realizar, segundo a minha vontade. Porque a vontade dele é a melhor para nós. Quantas pessoas neste mundo sofrem, gemem, e com certeza muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento devem estar dizendo, é verdade. É verdade, eu dei com os burros na água, eu insisti numa coisa achando que era de Deus, eu queria porque queria. Depois que eu conquistei, eu me vi perdida, me vi perdido, completamente desorientado. E eu tenho visto, infelizmente, essas coisas acontecerem diante dos nossos olhos. É como diz o ditado, um ditado antigo, os meus olhos, estes olhos que a terra há de comer, têm visto isso. Muita gente insistindo numa determinada coisa, num determinado sonho, num determinado desejo, vontade, que não é compatível com a vontade de Deus. E porque Deus ama, Ele barra. Ele não deixa a pessoa realizar aquilo. Por exemplo, aquilo que eu pedi a Deus, está aqui escrito, o Senhor disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Eu estou pedindo. O Senhor que prometeu. Eu cobrei dele. Mas ele sabia que eu era um infanto juvenil, uma criança que estava querendo impor a minha vontade e não a dele. Eu estava em Jesus, eu estou em Jesus, Jesus está em mim, as palavras dele estão em mim,
Então, eu estou de acordo com o que está escrito aqui, o que está escrito ali, naquele textozinho. Mas eu não atentei no momento para segundo a vontade dele. E aí, quase, eu vou dizer para você uma coisa, quase eu desci pirambeira abaixo, eu fui para o precipício, quase. Por um momento de tempo, ele me resgatou, graças a Deus. Isso não foi uma vez, não. Então, amiga e amigo, a fé é um dom de Deus. O Espírito Santo que nos dá a fé. É o Espírito Santo que nos dá a coragem. Essa é a realidade. Ele nos dá, ele nos guia. Agora, ele nos dá também dicas do que nós devemos aplicar à nossa fé. Ele nos dá a direção. Porque se não é a vontade de Deus, a pessoa não tem paz. E realmente foi isso que aconteceu comigo. Eu estava firme naquele meu propósito, na minha vontade, mas firme como? Eu não tinha paz. Não tinha paz. Eu ficava desassossegado. Na minha consciência batia, será? Amiga e amigo, esse é um grande problema dentro da igreja. Por exemplo, é a tua vontade, é a vontade de Deus curar a enfermidade? Tanto é a vontade de Deus que ele já levou as nossas enfermidades, já curou. É só questão de receber, de aceitar, de se adaptar à palavra de Deus. Eu creio e Jesus já carregou essa doença e acabou. Eu não tenho que ficar reclamando, eu tenho que me submeter àquilo que ele já determinou. Então, é a vontade de Deus a cura divina. É a vontade de Deus libertar você dos vícios, libertar o seu filho, sua filha. É a vontade de Deus o bem do ser humano. Mas não é a vontade de Deus atender às nossas cobiças pessoais, os nossos caprichos, as nossas vaidades. Não é. Aí nós voltamos lá na oração de Agur. Agur, ele orou dizendo: duas coisas peço, Senhor. Primeiro, afasta de mim a vaidade. Afasta de mim a vaidade. E a palavra mentirosa. Não me dê, segunda coisa, não me dê nem riqueza e nem pobreza. Riqueza para que eu não venha ter demais e venha perguntar: onde está Deus? Que Deus? Eu não preciso de Deus. Quando a pessoa fica rica, ela se acha dona, ela se acha melhor. Enfim, nem pobreza para que eu não tenha que roubar para poder comer. Me dê a porção de meu costume, o pão nosso de cada dia, em outras palavras. Porque isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Mas vida com abundância não é vida de luxúria, de ostentação. Não é vida que só ficamos sendo agradados, só temos prazer. Não. Ele nos deu a luta, o trabalho, para que nós venhamos exercitar a nossa mente, para que nós não venhamos ser como pessoas inúteis neste mundo. Tudo que ele nos deu é para o nosso bem, o seu bem, mas tem que ser de acordo com a vontade dele. Então, muitas pessoas, desgraçadamente, querem
conquistar, querem sucesso, não porque eles estão precisando, elas não estão precisando do sucesso, elas querem um sucesso para serem honradas pelos homens, serem bajuladas pelas outras pessoas, mostrarem que tem valor. Por exemplo, se é uma pessoa que veio de uma classe inferior, classe pobre, ela quer mostrar para os seus parentes que ela conquistou, que ela venceu na vida. E pensa que vencer é ter dinheiro, é ter isso, ter aquilo. Você tem visto aí os pobres que chegam a uma vida regalada e se ostentam com lanches, com aviões, com helicópteros, com tudo que tem esse mundo, só para mostrar para todo mundo que é um vencedor. É para isso que Deus vai nos dar o melhor desta terra? Não. Ele nos dá o melhor desta terra para que nós vivamos uma vida regalada, mas regrada também. Uma vida pautada na porção de costume. Compreendeu? Amiga e amigo, deixe de insistir nas suas vaidades. Deixe de insistir no seu orgulho, nas suas cobiças que vão levar você ao inferno. É isso mesmo. Porque muitas pessoas, você tem visto aí nas redes sociais, nos jornais, sempre diz aí pessoas que estavam no auge do sucesso e depois se jogam, se matam. Por quê? Porque tinham tudo, mas não tinham nada, não tinham paz na sua alma. Do lado de fora tinha o reino, do lado de dentro tinha o inferno, o reino do inferno, a falta de paz. Então, por isso que Jesus sempre disse, ou enfatiza, buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, que o reino dele, que a palavra dele, que a vontade dele seja que conduza a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa fé, para que a nossa fé não venha querer ostentar alguma coisa que venha fazer-nos ostentar, mostrar para o mundo que temos valor. Nós não precisamos disso. Ninguém precisa disso. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu tenho valor. Eu preciso apenas servir ao meu Senhor e isso para mim é suficiente. Se eu lhe agrado, se eu agrado o meu Senhor, com certeza ele vai me agradar. Com certeza. É o que Davi disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Não os desejos ilimitados do coração, não. Só as vaidades, nada disso. Mas vai atentar para o que é bom, para o que é melhor, para que você viva uma vida de paz, tipo de Agur. Senhor, dá-me a porção de costume. A porção de costume. É como, por exemplo, os passarinhos. Jesus fala isso. Os passarinhos, animais. Eles não plantam, eles não colhem, não ceifam, nada disso. Mas todo dia o Senhor tem lá uma minhoquinha para cada um. Tem lá uma sementinha para cada um. Eles não se preocupam com o amanhã. Eles comem o pão nosso de cada dia, todo dia. Só isso. Eu vejo isso nos animais. Eu vejo assim nos animais. Que maravilha. Eles não se importam com o dia de amanhã. Eles não querem garantir o futuro. Eles não trabalham para o futuro. Não, eles trabalham para o dia de hoje. Então, amiga e amigo, guarde esse segredo. É Deus, na pessoa do Espírito Santo, que opera em nós
que opera em nós tanto querer, que dá a nós o desejo, aquilo que nós precisamos. É Ele que opera em nós tanto querer como o realizar. Ele nos dá a fé para realizar. Ele nos dá os sonhos e nos dá a fé para realizar os nossos sonhos de acordo com a vontade dele. Não de acordo com a nossa vontade. É isso que eu vi na minha vida. Eu tinha esse desejo de levar as pessoas aquilo que Deus me havia dado. E tenho, continuo tendo. Querer levar para você que sofre, estender para você que sofre a mão para que você possa ser salva e possa viver uma vida de paz, não uma vida de ostentação. Deus nunca nos dá aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. É o pão nosso de cada dia. Eu fico satisfeito que Ele me deu o pão nosso de cada dia. Eu estou satisfeito. Eu não tenho que me preocupar com o amanhã, depois da manhã, o ano que vem. Eu tenho que comer o pão nosso de cada dia. Isso é a minha porção de costume. Eu vou ficar satisfeito. É como um animalzinho. Você dá o que ele precisa para comer naquele dia, ele fica satisfeito. Que maravilha, né? Eu imagino, sabe, aqueles... a gente, quando viveu na roça, vive na roça, a gente tem o costume de ver os animais. Então, meu tio cuidava de uma fazenda e nós íamos visitar a fazenda, ele tinha lá os seus porquinhos. A porca tinha dado uma ninhada de porquinhos. E todo dia aqueles porquinhos estavam lá mamando na teta da porca, a mãe. E todo dia ele ia lá, colocava a comida, o sustento para ela. E ela alimentava os seus porquinhos, dava leite e alimentava. Quer dizer, é uma coisa costumeira. Vai dar para uma porca uma coisa que ela não está acostumada. Ela vai ter dor de barriga. Vai dar para uma pessoa que não está acostumada com uma coisa diferente. Ela vai ter dor de barriga. Ela vai ter problema. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Oração que Jesus nos ensina a fazer. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O que é que eu preciso hoje? Eu preciso de saúde. Eu preciso de saúde, eu preciso de força, preciso de vigor. Inclusive, eu peguei uma gripe desgraçada aí e eu preciso de saúde para poder falar e trabalhar, exercitar a minha fé. Graças a Deus. Ele me dá o pão nosso de cada dia. E isso é suficiente para mim, eu fico satisfeito. Graças a Deus. Amanhã é outro dia. O amanhã não existe, existe o hoje. Então vamos viver o dia de hoje segundo a vontade de Deus. Está aqui escrito. Segundo a vontade dele. É Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Melhor dizendo, é Deus quem opera em você tanto o querer como o realizar, mas segundo a sua boa vontade, quer dizer, a boa vontade de Deus. É segundo a vontade dele, tá bom? Aprenda isso para você ter uma vida abastada, abençoada, de paz, de comunhão com Deus, com sintonia com o Altíssimo. Para que você não fique... Que muitas pessoas fazem... elas fazem isso, elas pensam, eu tenho fé, recebi o Espírito Santo, então elas querem, então agora eu quero ganhar na loteria esportiva. Quer dizer, Deus não nos dá o que nós queremos, porque nós não sabemos
pedir o que realmente precisamos. Ele nos dá o que nós precisamos. O que você precisa? Ele vai te dar. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.